Boa noite a todos, que a graça, a paz do nosso Deus esteja conosco. Eu vou deixá-los por um instante em pé para nós lermos a Escritura, pode ser? Enquanto você pega a sua Bíblia, eu quero aqui agradecer e louvar ao Senhor pela vida desta igreja, do pastor Neto, sua família, e agora também do pastor Vitor Hugo, sua família. Louvamos ao Senhor por essa amizade que tem crescido e me sinto muito honrado, muito agradecido ao Senhor por podermos estar aqui nessa noite de celebração, de alegria daquilo que o Senhor tem feito na vida da igreja. É uma bênção para toda a igreja, é um presente, um dom de Deus para toda a igreja. E nós estamos muito alegres de compartilhar e de presenciar esse momento com vocês. Eu quero convidá-los a abrirem suas Bíblias na primeira epístola de Pedro, capítulo 5. Primeira epístola de Pedro, capítulo 5, nós leremos aqui do versículo 1 até o versículo 4. Diz assim a palavra do nosso Deus: Portanto, suplico aos presbíteros que há entre vós, eu que sou presbítero com eles, testemunha dos sofrimentos de Cristo e participante da glória que será revelada. Pastoreai o rebanho de Deus que está entre vós, cuidando dele não por obrigação, mas espontaneamente, segundo a vontade de Deus. Nem por interesse em ganho ilícito, mas de boa vontade. Nem como dominadores dos que vos foram confiados, mas servindo de exemplo ao rebanho. Quando o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imperecível coroa da glória. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nesse momento nós pedimos aqui o Teu auxílio, que por meio do Teu Espírito que inspirou estas palavras, que da mesma forma ilumine os olhos do nosso coração, ampliando o nosso entendimento e fazendo o nosso coração arder diante das verdades eternas da Tua palavra. Essa noite que nós nos regozijamos em Ti, que nós Te louvamos por ver materializada a Tua bondade entre nós, por ver que o Senhor tem abençoado e feito avançar a Tua igreja, que ver, ó Deus, que o Senhor tem cumprido a sua promessa de que de forma alguma as portas do inferno prevalecem contra a tua igreja, mas que a tua igreja continua viva, atuante, sustentada pelos braços da graça do Senhor, sustentada pela misericórdia do Senhor. O Senhor tem abençoado também a comunidade cristã da graça, e nós pedimos que nessa noite o nosso coração se encha mais da tua palavra e do teu Espírito. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém. Podei-vos assentar. Eu estava hoje à tarde no conselho do Vitor. Enquanto ele respondia à pergunta a respeito do chamado dele, a respeito de como o Senhor o chamou, o salvou, como o convocou para o ministério. Naquele instante, uma ficha caiu na minha cabeça. Essa expressão antiga, né? Mas acho que a maioria aqui vai conhecer. A ficha caiu e eu pensei assim, hoje é dia 5 de novembro. E eu fui conferir numa carteirinha que a nossa denominação tem, só para ver se eu não estava errado. E Vitor, eu fui ordenado exatamente no dia 5 de novembro também. Há 6 anos atrás. Sou também jovem como você. Mas foi exatamente neste dia, 5 de novembro. A gente se lembra dessa data, ela é muito importante, muito querida para nós, mas eu tenho disso, de desligar por vezes, né? Dias atrás eu lembrei e essa semana deixei isso de lado e novamente hoje fui relembrado dessa data também muito especial para mim. Me lembro que o meu coração estava muito apreensivo, que durante muitos anos eu pensei naquilo que tentei fugir. Eu fui um Jonas. Tentei fugir da presença de Deus, ou pelo menos do ministério, e disse para o Senhor algumas vezes claramente: Senhor, eu não quero isso, Senhor, me mande fazer alguma outra coisa, mas ser pastor não, missionário não, eu quero servir ao Senhor, mas por favor, eu sei da responsabilidade que é servir ao Senhor.
Afinal, eu assisti, participei durante toda a minha vida, vendo aquilo que meu pai passava como pastor de igreja, como plantador, como missionário. Mas o Senhor foi moldando o meu coração para que eu entendesse que eu deveria servir a igreja dele por meio do ministério da palavra. E nós nos alegramos em ver quando uma igreja reconhece também os dons de um homem e assim o entrega nas mãos do Senhor para que ele seja usado para a glória de Deus em serviço e edificação da igreja de Cristo Jesus. O que vimos aqui nessa tarde, meus irmãos, foi algo, como já citado aqui, uma aprovação com louvores, com muito louvores. Nós vimos alguém hábil na palavra de Deus, que habilmente abriu o texto bíblico e nos falou aqui daquilo, não que o seu coração queria, mas daquilo que Deus tinha lhe ensinado ao longo de todos esses anos por meio da sua palavra. Ser pastor é algo de muita responsabilidade, liderar o rebanho é algo de muita responsabilidade. E é por isso que o apóstolo Pedro, aqui nesse capítulo que nós acabamos de ler, do versículo 1 ao versículo 4, e você pode permanecer com a sua Bíblia aberta durante toda a nossa exposição, porque é daqui que virá aquilo que o Espírito Santo irá falar aos nossos corações. E o que nós vemos Pedro afirmar aqui é exatamente isso, que ser pastor é algo de extrema responsabilidade. O pastor é um líder do rebanho de Deus. A Bíblia usa algumas figuras para o ministério pastoral. Uma delas é dessa liderança, um homem que preside. E como o mundo precisa de lideranças em várias áreas, não é verdade? Nós estamos vivendo tempos de pandemia, tempos de crise econômica, crise política. E na história nós vemos homens se levantando como líderes, e às vezes por meio de um discurso mudando o rumo de uma nação. Nós vemos isso nas áreas mais vitais da nossa existência, como também nas áreas que poderiam ser consideradas supérfluas, como por exemplo o esporte. Quem aqui talvez não vai se lembrar da liderança do técnico Bernardinho, à beira da quadra, vociferando aos seus atletas como eles deveriam jogar. Quem aqui não se lembra, nós que somos brasileiros, da chamada família Scolari, que por meio do seu líder foi dirigida ali para vencer um grande campeonato, a Copa do Mundo de 2002. Talvez olhando para os anais da história, podemos olhar grandes líderes, Alexandre o Grande, Winston Churchill, que foi esse homem que liderou a sua nação em meio a um tempo tão difícil e acabou por mudar o rumo de tantas outras nações do Ocidente. Mas certamente, Vitor e queridos irmãos que aqui estão, a responsabilidade da vocação pastoral está para além de todas essas outras lideranças e vocações que eu acabei de citar. Nós vemos aqui nesse texto pelo menos 4 características, 4 marcas do ministério pastoral. E eu quero que você observe essas marcas juntamente comigo. O apóstolo Pedro faz aqui uma súplica aos presbíteros que havia ali na igreja. Nós vamos depois retornar ao versículo 1, mas eu quero observar com você essas características que compõem o rogo, a súplica do apóstolo Pedro. Em primeiro lugar, no versículo 2, ele fala da responsabilidade do pastor. Pastoreai o rebanho de Deus que está entre vós. Pastoreai, ou seja, zelem, nutram, alimentem as ovelhas de Deus por meio da palavra. O trabalho do pastor, como a própria palavra já diz, é uma analogia para o pastoreio das ovelhas. E nos faz muito bem atentar para aquilo que um pastor de ovelhas faz. Como Provérbios 27 e 23 vai dizer: procura conhecer o estado das tuas ovelhas e apacenta o teu rebanho. O pastor é aquele que cuida do rebanho
por meio daquilo que o Senhor o comissionou. Spurgeon, no seu extrato, que também virou um sermão, que virou também um livreto, chamado para o ministério, ele diz: se você pode fazer qualquer outra coisa na sua vida, seja você um açougueiro, um sapateiro, um construtor, um médico, um advogado, por favor, se você consegue viver fazendo qualquer uma dessas coisas, vá e faça. Mas se há uma chama nos teus ossos que consome o seu coração de tal forma que o incomoda e o impele para ser um pastor, então aí está a sua vocação, a vocação mais sublime da face da terra. Porque ser pastor é ter a responsabilidade de zelar por um povo que não é teu, um povo que pertence a Deus. Olha a responsabilidade do pastor. Pastor Vitor e irmãos aqui presentes, nós não pastoreamos um rebanho que, em última instância, pertence a nós, mas esse rebanho pertence ao Senhor. O apóstolo Paulo, em Atos 20, 28, disse para os presbíteros ali na sua despedida, que eles deveriam pastorear a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. É a igreja que pertence ao Deus Altíssimo, é possessão dele, foi comprado por altíssimo preço, e isso coloca em nossos corações o peso da responsabilidade que é servir ao Senhor. Daí nós entendemos um pouco do porquê alguns tentam fugir desta vocação, porque que alguns tentam protelar essa vocação. E eu acho que, irmãos, permitam-me aqui a observação, que esses costumam ser, entre aspas, os melhores, no sentido de que aqueles que têm o peso da responsabilidade, que têm temor ao Senhor. Nós estamos num tempo tão difícil, que os pastores não têm muitas vezes o zelo pela palavra de Deus, o cuidado com o rebanho de Deus. Eles estão metidos em tantas outras funções. Nós estamos num tempo em que o pastor é confundido com a figura de um administrador, com a figura de um palestrante motivacional, de um coach, com a figura de um ativista político. Mas nós não fomos chamados para nenhuma dessas coisas, senão para, como diz aqui o apóstolo Pedro, pastorear o rebanho de Deus que está entre nós. Devemos estar conscientes dessa responsabilidade, e o rebanho pertence a Deus, e portanto o pastor deve se enxergar como um servo de Deus, e como um servo dos servos de Deus. O pastor é servo dos servos. É o que nós vemos lá em 1 Coríntios capítulo 4, nós somos apenas servos. O rebanho pertence a Deus, portanto, nós temos de entregar não a nossa mensagem, mas a mensagem de Deus. Nós acabamos de cantar aqui: sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Ao cantarmos, fazemos uma promessa que com certeza para o pastor deve ser sempre relembrado desta verdade. Ele é, em primeiro lugar, o embaixador de Cristo, um representante de Deus aqui na terra. Ele é um professor da fé, como o período pós-reforma gostava de enfatizar, um professor do Evangelho. O pastor foi levantado por Deus para pregar Cristo e este crucificado. Nisso consiste a nossa mensagem, a nossa paixão, aquilo que move as nossas vidas, o Evangelho de Cristo Jesus. Nós não fomos chamados para sermos superstars. Nós fomos chamados para servir a igreja de Cristo de forma que Cristo receba toda a glória. E para que Cristo receba toda a glória, é necessário, portanto, anunciarmos a mensagem da cruz com fidelidade. Requer dos despenseiros de Deus que eles sejam encontrados fiéis. Devemos nos lembrar que a pregação da palavra de Deus não tem como objetivo apenas encher a mente com informações.
mas a genuína pregação da palavra de Deus tem como objetivo central transformar corações. É a transformação da vida de pessoas que foram colocadas sob os nossos cuidados e que não nos pertencem, pertencem a Deus. Nisso consiste o ofício pastoral. Em séculos anteriores, os pastores costumavam colocar as seguintes iniciais depois de seu nome: VDM. As iniciais vêm do latim Verbi Domini Minister, ou seja, ministro da palavra do Senhor. Essa palavra ministro nos nossos dias, ela perdeu muito da sua conotação. Exatamente pelo cenário político que nós vemos, temos a palavra ministro como alguém que chefia algo, mas biblicamente o conceito de ministro é servir. Ser ministro significa servir a palavra de Deus para o povo de Deus. Se o pastor não foi levantado para falar de si mesmo, mas para ministrar a palavra de Deus, então o pastor deve dedicar tempo para os seus estudos bíblicos. Ele deve dedicar tempo para, como diz Atos capítulo 6, tempo para a oração e para o ministério da palavra. São as principais responsabilidades, as prioridades do ministério pastoral. Quando o apóstolo Paulo escreve a Tito, dando-lhe ali uma recomendação de quem poderia ser presbítero da igreja, um dos requisitos em Tito 1:9 é que o presbítero deve ser apegado à palavra fiel. Apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que o contradizem. Queridos irmãos, nessa noite, vocês assumem também uma responsabilidade com o pastor Vitor, de oferecer-lhe as condições necessárias, de dar-lhe o incentivo necessário para que ele cumpra o principal ofício para o qual ele foi chamado, que é dedicar-se ao ministério da palavra de Deus. Esse ministério, ele é público, ele é feito do púlpito, da sala de aula, como um mestre da palavra, mas ele também é feito no aconselhamento, nas visitações, no choro de uma ovelha que necessita do amparo do seu pastor. Essa é a função do pastor: cuidar, zelar. Aliás, o pastor de ovelhas do tempo do Novo Testamento, ele não era apenas um homem que sabia adestrar o animal. Ele era a espécie também de um veterinário. Ele precisava ser. Naquele tempo tão difícil, ele precisava ser o médico das suas ovelhas. Ele precisava saber curar as ovelhas. Ele precisava saber aplicar a medicação para as ovelhas no tempo adequado. Ele precisava curar aquelas feridas. E veja se esse também não é o trabalho de um pastor das ovelhas de Cristo Jesus. Dar-lhes o remédio. Por vezes ministramos a dezenas, talvez centenas, alguns até milhares de pessoas, mas por vezes ministramos a um coração, a uma vida, a uma ovelha. E assim é a vontade do Senhor para a sua igreja. Pastoreai o rebanho de Deus. E se o rebanho pertence a Deus, logo nós temos que ser zelosos nesse pastoreio, zelosos com o nosso tempo. Não podemos nos dar a procrastinação, não podemos nos dar a preguiça, não podemos inverter prioridades. Devemos ter zelo com o dinheiro nosso, pois as listas que nos falam a respeito das qualificações de um pastor, fala também que ele não pode ser ganancioso, como o versículo 2 vai dizer, que ele não pode ser dado à sórdida ganância. Ele não pode ser interessado em ganho ilícito. O pastor, ele deve ser zeloso com sua vida devocional, cuidar de si mesmo, se alimentar da palavra de Deus para que tenha também
como alimentar as ovelhas de Cristo, afinal, Ele, primeiramente, é uma ovelha de Cristo também. Zelo com o descanso. Essa nós vamos ouvir amanhã cedo. Mas como é importante, pastores aqui presentes, pastor Vitor especialmente, nos lembrarmos que nós não somos Deus, que nós somos limitados e que nós somos apenas pastores auxiliares do Supremo Pastor que é Cristo Jesus. Foi Ele quem morreu pela igreja de Cristo Jesus. Foi Ele quem ressuscitou, Ele quem comprou a igreja, a Ele pertence. Por isso nós temos que também ter zelo em todos esses aspectos como pastores, afinal a igreja pertence, o rebanho pertence a Deus. Há uma segunda característica que esse texto fala a respeito do pastor. Também no versículo 2. Esse texto vai nos falar do coração do pastor. Pois o texto diz que o pastor não deve cuidar do rebanho por obrigação, mas deve fazê-lo espontaneamente, segundo a vontade de Deus. Ou seja, esse texto nos mostra que o cuidado pastoral está no âmago do ser pastor. Pode parecer redundante isso, mas é importante nós nos lembrarmos que esse cuidado deve ser feito voluntariamente, de boa vontade. 1 Timóteo 3:1 começa nos lembrando que se alguém almeja o episcopado, excelente obra almeja. Portanto, esse cuidado com as ovelhas deve formar o coração do pastor. O pastor deve ter um cuidado pessoal com as ovelhas. O apóstolo Paulo afirma em Gálatas capítulo 4, versículo 19: meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Ele sofria dores como que de parto, no discipulado, gastando tempo em orações, em jejuns, na pregação da palavra, na dedicação do rebanho. Pastores frequentemente se veem nessa circunstância, pastores que amam o que fazem, que têm de fato um coração pastoral. O pastor, ele deve estar envolvido com as ovelhas de forma que ele cheire a ovelha e que as ovelhas conheçam, entre aspas, o seu cheiro. Jesus disse: eu sou o bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas, elas me conhecem, eu lhes dou a vida eterna, elas ouvem a minha voz e me seguem. Eu não sei se você já teve a experiência, aqui no nosso país, na nossa região não é tão comum ver o cuidado com ovelhas. Mas por alguns vídeos você pode achar isso facilmente na internet. Quando uma outra pessoa chama as ovelhas daquele rebanho, absolutamente nada acontece. Pode tentar imitar o pastor, pode tentar fazer o que for, mas elas não seguem aquela pessoa porque não é o seu pastor. Mas quando o pastor daquele rebanho se aproxima e faz ali o toque ou o sinal necessário, elas imediatamente se atentam para aquilo que ele está falando. Isso nos ensina que o pastor deve estar com as suas ovelhas. E querida igreja, comunidade cristã da graça, posso testemunhar para vocês de que todas as vezes que estive com o pastor Neto, todas as vezes ele falou de vocês. Sabe por quê? Porque vocês estão no coração dele. E certamente estão também no coração do pastor Vitor. O pastor deve ser alguém que tem um cuidado pessoal com as ovelhas. O pastor, ele deve ter tal afeição pelas ovelhas que não lhes entregue somente a palavra, entre aspas somente, mas também a própria vida. Porque o apóstolo Paulo disse isso à igreja dos Tessalonicenses. Assim, querendo-vos muito, estávamos prontos a oferecer-vos não somente o evangelho de Deus, mas igualmente a própria vida, pois por isso
que vos tornastes muito amados de nós. Esse cuidado mostra o coração do pastor. Talvez a igreja não se lembre de todos os sermões que nós preguemos. Muitas vezes não lembrarão sequer o último sermão que nós pregamos. Mas certamente elas se lembrarão do tempo que demos a elas. O tempo de mesa. O tempo do churrasco, o tempo do tereré, onde conversas frutíferas em redor da palavra de Deus podem frutificar. Frequentemente, pastores ouvem dos efeitos de uma conversa, de um aconselhamento informal, pode-se assim dizer, uma conversa ali informal, mas banhada pela palavra de Deus, que foi abençoador para aquela vida, para aquela pessoa. Portanto, pastores devem dar tempo com as suas ovelhas. A respeito de um desses conhecidos pastores da história, Agostinho, bispo de Hipona, no livro Agostinho como Mentor, o autor escreve: as evidências circundantes à vida de Agostinho revelam um homem profundamente especial e apaixonado, comprometido com pessoas e com relações de amizade. Quando você talvez leia alguma obra de Agostinho, você pense que se tratava de um intelectual que estava trancafiado com os seus manuscritos num escritório da época. Mas não. Era alguém que se dava bem, tanto com os livros e cartas, mas muito mais com as pessoas a quem Deus confiou para que ele cuidasse. Fará bem também para a igreja se entender que, assim como o pastor cuida de vocês, vocês devem cuidar do seu pastor. Vitor, você vai perceber que algumas coisas vão mudar na sua vida a partir de hoje, certamente. A consideração que a igreja terá por você vai ser diferente, a cobrança que ela vai ter por você vai ser bastante diferente. Cíntia, queria dizer também a você, isso vai de alguma forma recair sobre você. Mas digo à igreja que a igreja pode em muito aliviar esse fardo do pastor e da sua família, quando entender que precisa cuidar e amar o seu pastor. Que precisa entender que a partir do dia 5 de novembro de 2022, sabe o que acontece? Quando o Vitor, ele tropeçar no chão, ele vai ralar o seu joelho, ele vai se machucar. Que se ele passar uma faca na sua mão, acredite, vai sair sangue, gente. Vai sair, porque ele é um ser humano comum, como todos nós, pecador, falho, e por isso a igreja deve também usar de misericórdia com o seu pastor e com a família do pastor, especialmente num tempo onde a sua esposa está grávida e muito em breve necessitará dos cuidados das irmãs da igreja, das famílias da igreja, que vocês possam ser uma expressão materializada da bondade, da graça de Deus na vida deles. O pastor tem muitas cobranças sobre o seu ombro, e ele sabe disso, ele mesmo muitas vezes o coloca. Ele sabe da responsabilidade que tem diante de Deus. Então faz muito bem quando esse casamento entre pastor e igreja dá certo, quando o pastor cuida do rebanho de Deus, e o rebanho de Deus cuida do pastor, que também é ovelha de Deus e necessita de cuidados. Que nesta comunidade as esposas de pastores sejam amadas e respeitadas, que os filhos sejam amados e respeitados, que entendam que, acredite, criança que é filho de pastor é criança igual a todas as outras, dá trabalho igual, é descendente de Adão da mesma forma, o que complica tudo. Mas quanto mais a igreja amar e abraçar os seus pastores, muito mais também ela receberá reciprocamente deste cuidado. Nós vemos, portanto, nesse texto a responsabilidade. Vemos o coração do pastor no versículo 2, mas vamos para o 3, onde nós vemos a conduta,
o procedimento que o pastor deve ter diante desse rebanho de Deus. Pois a palavra de Deus diz: nem como dominadores dos que vos foram confiados, mas servindo de exemplo ao rebanho. Igreja de Jesus, das duas listas de requisitos que nós temos no Novo Testamento, a respeito do que um pastor deve ser, 1 Timóteo capítulo 3 e Tito capítulo 1, a maioria das qualificações para um pastor não se refere ao seu carisma, ou à sua personalidade, ao seu status social, ou à sua carga de estudos, quantos diplomas ele tem. Não se refere a isso. A maioria das características que nós temos nessas listas se referem ao caráter do pastor. É por isso que nesses requisitos o pastor deve ser encontrado irrepreensível. O que muitos concordam que essa característica irrepreensível é o cabeçalho para as outras qualificações que nós temos abaixo. Marido de uma só mulher, não dado a muito vinho, não violento, porém cordato, um homem equilibrado, moderado, hospitaleiro, que conduz bem a sua própria casa. Afinal, se ele não conduz a própria casa, como ele vai governar a casa de Deus? Desses requisitos todos, poderíamos resumi-los todos como irrepreensível, um homem que está acima de toda repreensão, não no sentido de que ele é perfeito, mas no sentido de que na vida dele não se encontra máculas, não se encontra vergonhas que sejam publicamente conhecidas, pecados que o desaprovem como servo de Deus. Mas essas características todas é porque o pastor, ele deve servir de modelo para o rebanho. A sua conduta deve ser conhecida, a sua conduta deve ser exemplar perante a sociedade. Queridos, eu confesso aos irmãos que estou num contexto hoje que, quando cheguei, me assustei muito. Chegamos a uma cidade onde muitos escândalos ao evangelho já tinham ali se passado. Muitos. Financeiros, pastores que roubaram as suas igrejas. Teve pastor que depositou o dinheiro que a igreja estava arrecadando para um terreno. Ele pegava o dinheiro e depositava o envelope em branco. Isso durante anos. Anos, pastor Gilson. Quando a equipe ali fiscal, depois de um tempo, pediu ali os comprovantes, pediu o extrato da conta que o pastor depositava. Depois de muita pressão, ele teve que admitir que não havia valor nenhum, porque ele mesmo tinha roubado a igreja. Condutas imorais, adultérios, prostituições dentro das igrejas, isso, infelizmente, creio que todas as cidades, ou maioria delas, pelo menos as quais tenho passado, tem alguns casos assim. Isso revela a importância da igreja ter um filtro para os homens que a lideram. E sabe onde você vai encontrar esse filtro? Na palavra de Deus. A palavra de Deus vai fornecer o filtro, o padrão, o parâmetro necessário para a designação dos pastores. E certamente o pastor Vitor Hugo passou por anos nessa avaliação. E vai continuar passando, porque a nossa conduta, pastor Vitor, deve seguir para todo sempre, até a volta do nosso Senhor, em que finalmente Ele tirará a presença do pecado, vai nos tirar dessa presença pecaminosa, e nós seremos glorificados, aperfeiçoados em Cristo Jesus para todo sempre. Mas enquanto estamos aqui, devemos apontar para Jerusalém Celestial, devemos servir de exemplo para o rebanho, um pastor que se doa para a igreja e que na sociedade esse pastor seja conhecido como alguém de bom testemunho, um homem íntegro, um homem que ama a sua esposa, um homem honesto, um homem que paga as suas contas, um homem moderado, calmo, que consegue conversar e exemplificar o evangelho de Cristo Jesus para a cidade. A comunidade cristã da graça está aqui plantada por Deus
para ser uma luz aqui em Três Lagoas. Não só em Três Lagoas, mas para toda essa região e onde mais Deus lhes quiser enviar. Vocês podem olhar para a vida tão jovem desta igreja e ver o seguinte: a mão do Senhor está sobre ela. Portanto, que cada membro aqui desta igreja possa olhar para os seus pastores como exemplo do rebanho e seguir esse mesmo exemplo para a glória de Deus. Em quarto lugar, nessa passagem, nós não vemos apenas a responsabilidade, o coração e a conduta do pastor. Nós vemos também no versículo 4 a recompensa do ministério pastoral. Quando o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imperecível coroa da glória. Queridos, esse texto apresenta aquilo que gosto de chamar de a cruciformidade do ministério. O ministério é cruciforme. Ele tem a forma da cruz. O versículo 1 nos lembra disso. Quando o apóstolo Pedro vai dizer: eu que sou presbítero com eles, sou testemunha dos sofrimentos de Cristo. Pedro andou com Jesus. Pedro foi ensinado por Jesus e viu Jesus ser torturado, humilhado, cuspido e finalmente exposto lá na cruz do Calvário, crucificado pelos nossos pecados. Apóstolo Pedro presenciou tudo isso e na sua primeira epístola, essa que estamos lendo, um dos temas centrais, aquilo que constitui a coluna dorsal de toda essa carta, é o sofrimento em favor do Evangelho. Crentes que estavam sendo perseguidos assim como o seu Senhor, crentes que estavam padecendo em meio a batalhas, a suor e lágrimas, pois a palavra de Deus nos diz claramente que o ministério ele é cruciforme, ele tem a forma da cruz. Mas algo de interessante nessa passagem, perceba, versículo 1, ele começa dizendo dos sofrimentos, mas ele termina no versículo 4, na esperança da glória que há de vir. Apontando para o fato de que o nosso sofrimento em Cristo, ele não é em vão. Ele vale a pena servir ao Senhor. Podemos ver essa mesma linha na segunda epístola de Paulo a Timóteo, onde por várias vezes o apóstolo Paulo instrui Timóteo, dizendo em palavras e com a própria vida: vale a pena servir ao Senhor, o nosso trabalho no Senhor não é em vão, o Senhor tem nos prometido um descanso eterno nele, e o nosso descanso é o próprio Cristo, que por nós sofreu, que por nós padeceu, ao terceiro dia ele ressuscitou dentre os mortos, ascendeu aos céus, está à destra de Deus e voltará para nos buscar. Essa é a nossa viva esperança, de que aqui sofremos, de que aqui nos tornamos participantes do sofrimento de Cristo, mas de que no último dia receberemos a imperecível coroa da glória. Pedro usa uma expressãozinha lá no capítulo 1, onde ele vai falar da imarcessível. O que é essa palavra, imarcessível? Significa aquilo que não passa, aquilo que não murcha. Isso quer dizer imarcessível. Todas as outras glórias terrenas vão passar, mas a glória que nos é prometida, essa é para todo sempre. Perceba o seguinte: o apóstolo Pedro, quando escreve aqui, pastoreai o rebanho de Deus, não posso deixar de me lembrar daquele diálogo que ele teve com Cristo Jesus, em que Jesus Cristo perguntou para Pedro, lá no livro de João, capítulo 21, Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes que eu te amo.
Então, Pedro, apacenta os meus cordeiros, pastoreia o meu rebanho. Pedro, você me ama, Pedro? Senhor, eu te amo. Está parecendo Natan, está esquecendo. Te amo. Então, Pedro, apacenta, alimenta os meus cordeiros, Pedro. Pedro, tu me amas. Senhor, tu sabes todas as coisas, Senhor. Tu sabes que eu te amo. As palavras do Senhor Jesus ecoaram na mente do apóstolo Pedro, lhe dizendo: cuide, pastoreie, apacente, nutra, alimenta os meus cordeiros, Pedro. E esse processo do pastoreio, como de toda a vida cristã, é certamente também acompanhada de muitas lutas e de muitos sofrimentos. Mas como é reconfortante olhar para o futuro e ter a certeza de que não somos apenas participantes do sofrimento de Cristo, mas também somos participantes na glória que há de ser revelada. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são comparáveis com a glória que nos há de ser revelada, disse também Paulo em Romanos 8:18. Portanto, o ministério pastoral é algo, e não apenas o ministério pastoral, mas incluo aqui o ministério, o serviço cristão. É algo em que o cristão está sempre com os olhos nas nuvens. Ele está sempre aguardando a manifestação, o retorno do Supremo Pastor. Pois quando ele vier, ele trará consigo essa coroa da glória com a qual seremos coroados. A confirmação, a plenitude de tudo aquilo que temos no nosso coração crido em Cristo Jesus e que é sustentada pela graça de Deus aqui nessa terra. Diante dessas marcas que nós temos do ministério pastoral, eu quero aqui, objetivamente, dar algumas últimas palavras para o pastor Vitor, para a sua esposa Cíntia. Vitor, eu não me sinto, quando o pastor Neto me convidou, de todo o coração, me sinto incapaz de lhe oferecer alguma coisa pela minha pouca caminhada. Mas parece que no ministério pastoral, 2 anos equivalem a 10. É por isso que alguns pastores tão rapidamente adquirem cabelos brancos, né? O que aconteceu com você nessa pandemia, né? A gente pode olhar para alguns e falar: o que aconteceu? Passaram-se 2 anos, mas parece que se passaram muito mais. E algumas coisas até por tombos próprios, ou por conselhos de mentores e amigos queridos. Eu escrevi esses simples conselhos finais a você. Primeiro, priorize o pastoreio de sua família. Os puritanos gostavam de considerar a família como a pequena igreja, o pequeno rebanho que Deus confiava ao homem da casa. A Cíntia é a sua primeira e principal ovelha. Os seus filhos que virão, espero que o Senhor lhes abençoe abundantemente também nisto. Eles são a sua primeira responsabilidade. E sempre ecoa em nossa mente aquilo que a palavra de Deus diz lá em 1 Timóteo 3, de que se alguém não governa bem a própria casa, ele não pode governar bem a casa de Deus. Antes de ser um pastor ordenado, assim como a boa parte dos pastores, a gente já trabalhava na igreja em várias frentes e servia, e sem perceber a gente se envolvia em tantas coisas, que eu percebi a minha esposa murchar, esmorecer, porque eu não tinha tempo para ela. Foi então que, desde aquele momento, até mesmo antes da minha ordenação,
nós estabelecemos um combinado de que um dia na semana a gente ia parar com todas as nossas atividades e que nós iríamos dedicar aquele dia para a família. Esse dia ele serve como um abastecimento no posto de combustível, em que te renova para o restante da semana. É um princípio bíblico, é o Shabá, é o descanso. Devemos descansar, devemos dormir, entendendo que Deus é que está no comando de todas as coisas. O guarda de Israel não dorme, ele não tosqueneja, ele não cochila, e portanto nós podemos descansar nele. Por vezes você será interrompido por uma ligação na sua folga, dizendo assim: pastor, eu sei que é sua folga, mas... e vem alguma demanda que sempre é urgente. Nós precisamos aprender muitas vezes a dizer não. Igreja de Jesus, respeite esse descanso. Se você conhece, eu acho que o pastor deve deixar claro para você esse dia do descanso pastoral. Respeite esse descanso ao máximo. É evidente, o ministério pastoral é como o trabalho de um médico. O médico, quando recebe uma ligação, olha, tem alguém aqui que precisa fazer uma cirurgia, é um cirurgião, vamos supor, né? Precisa fazer uma cirurgia agora, então não vou poder porque hoje é minha folga. Não, ele vai fazer. Mas você pode avaliar se aquilo não pode esperar mais um dia, para que seu pastor diante de Deus recarregue as suas baterias e você tenha uma família pastoral ainda mais animada para servir você. Amém? Esse é um princípio muito importante. Portanto, priorize o cuidado, o pastoreio da sua família. E em segundo lugar, como eu já disse, respeite o descanso. Você é jovem. Até estou para lhe perguntar, depois você me fala quantos anos você tem. Mas você é jovem, tem muito gás, tem muita energia. Mas a gente vai percebendo que com o passar do tempo essa energia ela vai acabando, o gás vai acabando, e aquilo que nós achávamos que conseguíamos fazer, o próprio Deus faz questão em nos humilhar e dizer assim: você não é um super crente, você não é um super herói, você é limitado, você precisa comer, você precisa dormir, você precisa descansar. Nós não precisamos chegar nos extremos para aprender isso. Em terceiro lugar, tenha amigos e não caminhe sozinho. Isso serve para a família pastoral. O Brian Croft fala sobre isso, né? O ministério é um lugar geralmente solitário para o pastor. E eu estou para arriscar e dizer que é ainda mais para a esposa do pastor. Por incrível que pareça. Eu fiquei pensando, por que disso? Muitas vezes nós vamos para um café com outros pastores, nós vamos para a conferência, nós temos ali uma comunhão com outros pastores, a esposa fica em casa com os filhos. Nós vamos para reuniões do conselho de pastores da cidade, da ordem de pastores, se é que a denominação tem. Vamos para tantas reuniões, a esposa não absorve isso e às vezes está sofrendo sozinha. E conversando com outros amigos pastores, né, quando nós nos reunimos, eu falei: rapaz, eu preciso colocar minha mulher em contato contigo, com contato também com aquele outro pastor lá, porque é isso que a gente precisa, dessa comunhão, dessa união. Mas muito importante para o pastor é ter amigos e não caminhar sozinho. Nós devemos nos ajudar mutuamente. E como eu disse, a própria igreja deve servir para essa amizade. Esse é um tema na teologia pastoral discutido. O pastor deve ou não ter amigos na igreja? O Dr. Charles Wingard nos aconselhou dessa forma, eu creio que é correto. O pastor deve sim ter amizades na igreja. É claro que essas amizades, a depender da maturidade da igreja, terá limites óbvios. Mas dentro e fora da igreja, tem amigos e não caminhe sozinho. Quarto lugar, se lembre de que cada sofrimento que você passar no ministério é o Senhor te moldando a imagem dele. É difícil demais isso. Mas lembre-se sempre do versículo 4, a recompensa final que o Senhor nos prometeu. O Supremo Pastor vai se manifestar, ele vai voltar. Essa é a nossa esperança. E por último, olhe sempre para Cristo. O nosso coração deve arder por Cristo Jesus. Nós devemos amar Cristo Jesus a cada dia. Eu vejo algo em você, você tem um brilho nos olhos.
você tem um temor no coração, lágrimas te brotam. E a minha oração constante para o Senhor é: meu Deus, nunca me deixe, não permita que eu deixe de me maravilhar com o Senhor, de olhar para Cristo Jesus com amor, com fervor. Por vezes nós podemos ler a Bíblia de forma profissional e isso é um pecado, porque antes desse livro falar com a igreja, antes dele ser servido à igreja, ele serve ao nosso próprio coração. Nós nunca podemos deixar de nos maravilhar com o nosso Senhor. Nunca podemos deixar que a chama do Evangelho arda em nossos ossos. E eu gostaria sempre, é um desejo particular, que Deus me ajudasse com outros colegas que me lembrassem dessa verdade quando a minha fé for vacilante. E que assim, queridos, possamos ser uns para os outros, olhar firmemente para Jesus Cristo, o nosso Senhor. Oremos ao Senhor. Pai de amor, nós te louvamos por essa data tão festiva, tão especial, tão marcante para nós. Se o Senhor não nos sustentar, Deus, nós não seremos absolutamente nada, nada restará de nós. Precisamos do teu sustento. Sem ti nada podemos fazer. Portanto, nos humilhamos agora diante da tua potente mão e declaramos a nossa dependência do Senhor. Confessamos aqui diante do Senhor que precisamos de ti. Fortaleça, abençoe essa igreja de maneira abundante. Que a tua graça continue a ser visível e por meio dessa graça o seu evangelho visível a essa cidade. Que a tua luz resplandeça em nossos corações. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém.